Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Bom, eu acho que agora vocês já devem ter feito o intervalo, né? Devem ter feito a aula de português, devem ter feito a aula de educação física, fizeram um intervalo, né? Espero que vocês tenham se alimentado direitinho, bebido água, ido ao banheiro, para agora assistir essa aula de matemática, tá? A nossa aula não vai ser muito longa, mas vai ter bastante exercícios para vocês fazerem aí com calma, tá? Como eu sempre falo para vocês, na matemática tem dois segredos: treino e concentração, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo, se concentrem, e aí quanto mais exercícios a gente faz, né? Quanto mais a gente treina, mais fácil tudo isso fica, tá bom? Então, olha só, estamos na reta final da nossa apostila de matemática do primeiro bimestre, tá? Da apostila 1. E para encerrar o módulo 8, né? O que ficou faltando foi a página 135, tá? Então, nessa página, ó, coloca aí na página 135, página 135. Nessa página, gente, nós vamos amarrar tudo que nós estudamos sobre tempo, tá? Então, vimos relógio, vimos horas, minutos, segundos, né? Mas acontece que quando eu falo de tempo, eu tenho outras formas de medir também, tá? Então, quando eu falo em tempo, eu não falo só em horas, minutos e segundos, tá? Eu falo também em dias da semana, eu falo em meses, eu falo em anos, tá? Então, isso que nós vamos fazer aí na página 135. Quando vocês colocarem na página 135, vocês vão achar um quadro, tá? Para vocês preencherem com várias informações. Nesse quadro, primeira coisa, tá? Vocês vão colocar quantos dias tem em uma semana. E depois, logo embaixo, vocês vão listar quais são esses dias. Então, a nossa semana começa no domingo, né? Então, vamos domingo, aí segunda, terça, quarta-feira e assim por diante. Vocês vão colocando todos os dias para mim aí na apostila, tá bom? Depois, vocês têm que colocar quantas horas tem um dia? Ah, já falamos sobre isso na aula de ciências também, né? Que um dia tem 24 horas, tá? Então, um dia tem 24 horas, né? Nós vimos que tem também alguns minutos ali que sobram no dia na aula de ciências, tá? Mas aqui nós vamos colocar a informação oficial que nós usamos quando falamos de medida de tempo. Então, oficialmente, quando eu falo de medidas de tempo, um dia tem 24 horas, tá? Aí vocês têm que colocar também quantos minutos tem em uma hora e quantos segundos tem em um minuto, tá? Vão completando tudo direitinho. Embaixo, gente, vocês vão achar lá embaixo um quadro onde vocês vão ter que colocar os nomes dos meses do ano, tá? Mas não é simplesmente colocar o nome dos meses do ano lá, tudo junto. Não é isso que é para fazer. O que vocês vão precisar fazer? Primeiro, vocês vão colocar os meses que não tem 30 dias, tá? Que tem menos de 30 dias. Depois, vocês vão colocar o nome dos meses que tem 30 dias certinho, tá? E depois vocês vão colocar os nomes dos meses que tem 31 dias. Quem está em casa e tiver um calendário, uma agenda para utilizar, melhor ainda, tá? Utiliza lá para vocês consultarem, tá? Porque vocês pesquisando fica mais fácil de vocês aprenderem o assunto do que simplesmente ir lá e pedir a resposta para alguém, tá? Quem está na escola com a tia Tani, ela vai compartilhar na tela com vocês um calendário, tá? E aí, nesse calendário, vocês vão olhar lá quais são os meses que não tem nem 30 dias, quais são os meses que tem 30 dias certinho e quais são os meses que tem 31 dias, tá certo?
Então, essa é a primeira parte da nossa aula de matemática. Bom, aí encerrado o nosso módulo 8 oficialmente, vamos dar início ao último módulo da apostila do primeiro bimestre, tá? É um módulo que fala de um assunto que eu amo ensinar e vocês que já têm uma paixão aí pela matemática, tenho certeza que vocês vão adorar as atividades desse módulo também, tá bom? Então, gente, olha só, no módulo 9 nós vamos falar sobre resolução de problemas, tá? Nós já fizemos alguns probleminhas nessa apostila do primeiro bimestre, tá? Probleminhas de matemática. E eu já venho falando para vocês, né, sobre o passo a passo para resolver o problema, tá? Esse passo a passo tem participação especial na aula. Esse passo a passo, gente, ele serve não só para matemática, tá? Serve para toda vez que a gente for responder uma pergunta, tá? De português, de ciências, de história e geografia. Claro que quando eu estou falando de um problema matemático, eu tenho alguns dados numéricos, né? Alguns números que eu posso precisar utilizar na hora de resolver o meu problema. Então, qual é o passo a passo? Sempre ler o problema. Leia uma vez para conhecer, leia a segunda vez para entender e leia a terceira vez para ver o que está pedindo nesse problema. O que precisa ser resolvido nessa situação, tá? Depois, o que vocês precisam fazer? Organizar as informações, tá? Então, nessa hora, é legal. Se vocês não souberem o significado de alguma palavrinha que tá ali naquele problema, é legal que vocês peguem o dicionário para procurar o significado daquela palavra, tá? Se vocês não tiverem um dicionário por perto, pergunte para alguém, né, que vocês acham que pode saber o significado da palavra que você não conhece. Depois, vocês vão começar a grifar o problema, tá? Mas não sai grifando o problema todo. Vocês vão grifar os dados do problema, tá? Os números que aparecem ali, se tiver números, né? Se não tiver números, vocês vão grifar as informações, né, que vocês acham que vão utilizar para responder o problema, tá? Terceiro passo, e é um dos mais importantes. Pega uma outra cor de marca-texto ou de lápis de cor e grifa a pergunta do problema, tá? A pergunta, gente, ela nem sempre vai vir com sinal de ponto de interrogação, tá? Às vezes ela pode passar para vocês um comando, por exemplo, calcule, encontre, né? Então, a maior parte das vezes, ela costuma estar no fim do enunciado do problema, tá? Bom, aí chegou a hora de começar a resolver. E agora vem uma coisa que eu vou falar que é muito importante, que eu quero vocês guardem essa informação com todo carinho, tá? Para que vocês não se esqueçam, para que vocês também não fiquem muito ansiosos, tá? Quando vocês forem resolver esses probleminhas, não tem certo ou errado na forma de resolver. Na forma de resolver, cada um pode fazer do jeito que se sente mais confortável, mais seguro, mais confiante, tá? Porque cada um tem uma forma de pensar. Tem gente que entende melhor quando tá tudo organizado por escrito. Tem gente que entende melhor com figuras. Tem gente que já prefere a continha logo, tá? Então, vocês que vão encontrar a melhor forma de resolver, tá? Claro que tem um resultado correto, O resultado, pensa assim, o resultado é o lugar onde você quer chegar, tá? Agora, o caminho que você vai fazer para chegar no resultado, para mim, tudo bem, tá? Então, é isso que o nosso material ângulo fala nessa unidade, tá bom? Cada um pode usar o caminho que achar mais confortável, mas todos vocês vão ter que chegar no mesmo resultado, tá?
Então, importante, hoje vocês vão fazer os problemas. Na próxima aula de matemática que nós tivermos ao vivo, aí eu vou fazer a correção dos problemas, tá? Junto com vocês, que eu quero entender como cada um chegou no resultado, tá bom? Se foi por desenho, se foi por escrito, se foi por continha deitada, se foi já com a conta armada, tá bom? Bom, e aí, por fim, depois que você encontra o resultado, né, usando a sua estratégia preferida, aí você vai escrever a resposta do problema, tá? Então, como que eu escrevo a resposta? Eu vou responder o que foi perguntado, tá? Gente, na nossa página 140, começa com um poeminha, olha só, é um problema que está dentro do poema. Vou fazer a leitura para vocês, olha só. Que delícia! Os 4 amigos de pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo e creme em cima para mim, exclamou logo a Jasmim. Creme embaixo e chocolate em cima, escolheu sem pestanejar a Irma. A magrela da Marlene pediu 2 bolas de creme. Como fica o sorvete de Vicente se quiser formar uma combinação diferente? Bom, gente, então no caso desse problema, o que dá para perceber, né? Primeira coisa, não tem nenhum número no problema, né? Se não tem nenhum número no problema, vocês acham que a gente vai resolver esse problema por meio de uma conta? Será que é por meio de uma conta? Bom, como eu falei, não tem certo ou errado. Esse probleminha, né, é só pra gente conversar. Na verdade, ele tá na abertura do nosso módulo, tá? Ele não tem nem espaço para vocês resolverem. É só mesmo pra gente conversar. Logo em seguida, na página 141, todas essas dicas que eu falei para vocês, né, do passo a passo que a gente utiliza na hora de resolver um probleminha de matemática, todas essas dicas estão num quadrinho da página 141. Depois vocês podem grifar, tá? Quando a apostila acabar, pode guardar, né, guardar essa página, fazer com ela um cartãozinho para vocês terem sempre na mochila, né? Porque aí fica mais fácil. Claro que com o tempo vocês já vão lembrar. Primeiro eu leio, né? Depois eu procuro as palavras desconhecidas. Depois eu grifo os dados. Depois eu vou marcar a pergunta. Aí eu vou escolher a estratégia que eu vou usar para resolver. E por último, dar a minha resposta final, oficial. Tá bom? Bom, aí nós vamos colocar na página 142, terceiro ano agora, ó. Todo mundo agora na página 142. 1, 4, 2. O que vocês vão fazer nessa página? Nós temos aí um poema-problema. Mais um, né? Mais um poema-problema. Mas agora é para responder, tá bom? Então agora vai ter o espacinho lá para você pensar na sua estratégia, certo? Então, olha só, vou ler para vocês esse poema super legal, mas que na verdade tem um probleminha aí no meio. Vamos ver. O vaso da dona Yaya tem 8 rosas e um girassol. A velha anda pra cá e pra lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora o vaso ficou o tal. Com quantas flores no total? Então, primeira coisa, vai ler o poema. Eu já fiz uma leitura. Vocês aí vão fazer outra leitura, tá? Depois, vai grifar todos os dados do poema. Primeiro, o poema tá falando sobre quê? Tá falando sobre frutas? Tá falando sobre verduras? Tá falando sobre flores? Então, grifa lá, né? Tudo que tá falando sobre a quantidade, né? Nesse caso de flores, que a dona Yaya foi ajuntando, tá?
Depois, marca a pergunta, tá? Descobre o que o poema tá querendo saber. No final tem uma pergunta que ele faz. Eu não vou falar, vocês vão reler e descobrir, tá? Então, descobre o que tá pedindo o problema. Aí você vai resolver como que você vai chegar no resultado final. Ah, eu vou desenhar. Eu vou desenhar que a dona Yaya tinha 8 rosas, depois tinha um girassol, depois tinha meia dúzia de cravos. Ó, mais um desafio aí no meio. Quanto que é meia dúzia? Quanto que é meia dúzia? Não vou falar, vocês já estudaram sobre isso, vocês vão lembrar, tá? Então aí desenha lá, meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Ai, tia, mas eu não quero desenhar, não gosto de desenhar, eu prefiro fazer a conta. Então vai colocar lá que ela tinha 8 rosas, um girassol, meia dúzia de cravos, quanto que é meia dúzia? E uma dália amarela. Vai juntar tudo isso, vai tirar? Não sei. Isso depende do que a pergunta quer saber, tá? E lembro que eu já falei algumas vezes. Quando eu quero saber o total, o todo, né? Eu preciso juntar, preciso somar. Então, se eu for escolher a técnica de resolver por meio de uma conta, eu já sei que é uma adição toda vez que eu falo em total, né? Agora, se eu quiser saber o resto, quanto sobra, a diferença, né? Então, eu preciso tirar. Quando eu estou tirando, precisa sempre ser o valor maior em cima e o valor menor embaixo, tá? Então, aí vocês resolvem por meio de uma subtração. Isso, é claro, quando você aí que vai resolver o problema quiser utilizar uma conta armada, tá? Ah, eu me sinto mais confortável em fazer uma conta armada? Então, tem que levar essas informações em consideração, tá? Mas se quiser fazer um desenho, né, ou colocar por escrito, também. A única coisa que não vale terceiro ano, não vale só colocar a resposta. Então, por exemplo, ela tem 12 flores. Não vale, tá? Eu quero que vocês me mostrem o caminho que vocês utilizaram, tá? Seja uma conta, seja desenho ou seja escrevendo como você pensou, tá? Mas só o número eu não quero, tá bom? Bom, aí nós vamos para a página 143, tá? A página 143, 143, vai falar sobre probleminhas de artesanato em crochê, tá? Então, para quem não sabe, gente, crochê é um trabalho manual que se faz com agulha e linha, tá? E com agulha e linha eu posso fazer várias peças diferentes de crochê, tá? Aí na página 143 vocês vão achar alguns exemplos dessas peças, tá? E por que é um artesanato? Porque é um trabalho feito manualmente, né? Feito à mão, sem ajuda de máquina, não é uma coisa que vem da fábrica, tá? Então, olha só, lá nessa situação vai falar assim: Carla tem 32 anos. Carla, tô chegando aí nos 32 anos. Ela confecciona bonecos de crochê. Aí vem as perguntas, tá? As perguntas aí da página 143, gente, elas vão estar divididas em duas partes, tá? Letra A. Uma cliente encomendou 36 ursinhos para o aniversário de seu filho. Carla já produziu 19. Quantos ainda faltam para concluir a encomenda? Então eu quero saber, ó, ela precisa fazer 36. Ela precisa chegar aqui, ó, no 36. Ela está aqui, ó, no 19. Eu quero saber quanto falta para chegar no 36, tá? Vocês vão escolher a forma como vocês vão fazer para resolver. Coloca como vocês resolveram e embaixo coloca o resultado, tá? Letra B. Ana Paula é filha de Carla. Na festa de seu aniversário, quer entregar aos convidados um coelhinho como lembrança.
Carla verificou que já tem prontas 2 dúzias de coelhinhos em 3 cores diferentes, cada um com a mesma quantidade. Quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos convidados? Então, olha só, gente, aí nesse caso, vocês, quando forem resolver o problema, a mesma coisa, tá? Lê o problema. Nesse caso, eu acho que não tem nenhuma palavra aí que vocês não conheçam. Depois vocês vão grifar, tá? As informações que vocês vão utilizar, né? Para chegar no resultado do problema, ó. Então, lá fala que ela quer entregar um coelhinho como lembrança para os convidados. Fala que a Carla já tem 2 dúzias de coelhinhos. Para vocês saberem quanto são 2 dúzias, primeiro precisa saber o valor de 1 dúzia, tá? Então, lembra lá, quanto vale 1 dúzia? Então, se 1 dúzia vale essa quantidade aí que vocês vão descobrir, que eu não vou falar, quanto valem 2 dúzias, tá? Então, se ela já tem 2 dúzias de coelhinhos em 3 cores diferentes, cada um com a mesma quantidade. Então, o que significa isso, tá? Significa que ela tem 3 cores de coelhos, tá? Por exemplo, azul, vermelho e amarelo. É a mesma quantidade que ela tem dos 3, tá? Então, não dá para ela ter 3 de um, 4 de outro e 5 de outro. Não, ela tem a mesma quantidade dos 3, só que são 24 coelhinhos ao todo. Já dei a dica. Já dei a dica das 2 dúzias. Mas tudo bem, vocês vão atrás das outras informações e de como que vocês vão usar isso para resolver o problema, tá? Então, a pergunta quer saber quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos convidados, tá? Então, vocês vão descobrir, né? Seja fazendo desenho, como vocês preferirem, e vão me dar a resposta no final. A última página que vocês vão fazer, pessoal, é a página 144. E aí, na página 144, entra um desafio mais avançado. Por que é mais avançado? Porque são 4 problemas para fazer na mesma página, tá? Então, esses problemas, tá? Falam sobre um assunto delicioso. Pena que já passou e agora só no ano que vem. Vai falar sobre ovos de Páscoa, tá? Então, olha só. Manuela trabalha com chocolates artesanais. Então, chocolates que ela mesma produz, tá? Todo início de ano, ela se programa para fazer diferentes tipos de ovos de Páscoa. Veja na tabela as encomendas que já recebeu. Então, vocês vão achar aí na página 144 uma tabelinha, tá? Com as encomendas que ela recebeu. Então, encomenda significa que pediram para ela fazer esses ovos, tá? Não que ela já tem pronto no estoque. Ela vai fazer, tá? Então, o que pediram para ela? 17 ovos de chocolate ao leite, 19 ovos de chocolate branco, 24 ovos trufados, 14 ovos enfeitados para criança e 18 coelhinhos da Páscoa de chocolate, tá? Então, olha só. Manuela montou um cronograma de trabalho. Na primeira semana, ela fez ovos para as crianças, enfeitado e coelhinho. Quantos ovos ela fez nessa primeira semana? Então, olha só. De todas aquelas encomendas que vocês vão encontrar na tabela, ela decidiu por onde que ela ia começar, porque ela não podia fazer tudo de uma vez, né, gente? Então, ela decidiu que na primeira semana ela ia fazer os ovos enfeitados para as crianças e os coelhinhos de chocolate, tá? Então, quantos ovos ela fez nessa primeira semana? Vocês vão precisar buscar as informações aonde? Na tabela, tá? Então, vê do que a letra A tá falando. Tá querendo saber de chocolate ao leite? De chocolate branco? De chocolate trufado?
Não, só está querendo saber dos ovos enfeitados para criança e dos coelhinhos. Então precisa saber entre esses ovos quantos ela fez ao todo, tá? Cada um na sua estratégia, tá? Se quiser desenhar lá 14 ovos enfeitados para criança e 18 coelhinhos, vai ficar lindo também. E se quiser fazer a conta armada, também vai ficar ótimo. Conta armada do algoritmo convencional, conta armada da decomposição, como vocês preferirem, tá bom? Aí fala, na letra B, fala assim, que na segunda semana ela fez os meus preferidos, tá? Parece que essa encomenda é minha. Ela fez os de chocolate ao leite e os de chocolate branco. Aí pergunta quantos ovos ela fez nessa segunda semana. Agora não tá querendo saber de trufado, de ovo enfeitado para criança, de coelhinho, não. Só quer saber de chocolate ao leite e chocolate branco. Da onde eu vou tirar as informações, tia Bruna? Da tabela das encomendas. Vê lá na tabela quantos pedidos ela teve de chocolate ao leite, de chocolate branco e descobre quantos ovos ela precisou fazer na segunda semana, tá? Aí na letra C, vai querer saber quantos ovos ela fez nas 2 semanas. Então, na semana da letra A, vocês já vão ter descoberto quantos ovos ela fez, né, ao todo, entre ovos enfeitados e coelhinhos. Vocês já vão ter descoberto também quantos ovos ela fez na segunda semana, entre ovos de chocolate ao leite e de chocolate branco. Aí vocês precisam saber quanto ela fez ao todo nessas 2 semanas, tá? Cada um no seu raciocínio, coloca a resposta, tá? Que aí na próxima aula, ao vivo, nós vamos fazer a correção. Eu vou estar super ansiosa para saber como que vocês chegaram nos resultados, tá? E por último, na letra D, né, fala que na terceira semana ela foi fazer os ovos trufados. Provavelmente ela deixou para o final porque dá mais trabalho, né? Então, somando o que ela fez na primeira semana da letra A, na segunda semana da letra B, mais os trufados que estão lá na tabela, que vocês vão ver quantos são, vocês vão descobrir quantos ovos ela fez ao todo nessa trabalheira de Páscoa. Tá bom? Bom, aí na página 145, gente, os nossos problemas vão ser sobre uma receita de bolo de chocolate. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Vocês não vão fazer hoje, porque para esses probleminhas eu vou ter uma surpresa para vocês. Será que vocês sabem o que é? Vão ficar com essa curiosidade aí, tá bom? Um beijo! Se tiverem dúvidas nos probleminhas, eu vou estar aqui esperando a mensagem de vocês, tá bom? Mesmo quem tá na sala com a tia Tani, se tiver alguma dúvida e quiser a minha ajuda, né, pode falar pra tia Tani entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês, tá bom? Beijo, meus amores, arrasem na matemática. Tchau!